Olá. E sim, mais uma vez, o assunto aqui na nossa mesa são leads, atendimento e, claro, estratégia. Pois é, parece que a gente sempre volta para esse tema, né? Sempre. E é porque as fontes que a gente recebe mostram que esse continua sendo o epicentro de tudo que dá certo ou terrivelmente errado numa operação imobiliária. Uhum. Só que a análise de hoje tem um ângulo um pouco diferente. A gente vai mergulhar num argumento que é, assim, bem provocador. Qual seria? A ideia de que o modelo tradicional de distribuir contatos, aquele que parece o mais lógico, sabe, pode ser, na verdade, a principal causa do fracasso. A tese é forte, olha só. O que mata uma imobiliária não é a falta de leads, é a falta de inteligência no que fazer com eles. Exato. E o que eu acho fascinante nessa discussão é que ela vai além da planilha, do CRM, ela entra na psicologia do vendedor, sabe? Na motivação do corretor e na percepção de valor que o cliente tem. Totalmente. O material que temos em mãos se propõe a demolir uma crença que parece um pilar do mercado. Aquela ideia de que um bom corretor precisa ser um camaleão, pronto para atender qualquer cliente que apareça. Ah, sim. Não importa se é um apartamento na Zona Sul ou um terreno industrial a 50 quilômetros de distância. Essa é a mentalidade clássica, não é? Aquele mantra que a gente ouve em toda reunião de vendas. Recebeu o lead, atende. Vai que fecha. Exatamente essa. À primeira vista, parece uma lógica impecável. É um jogo de números. Quanto mais gente você atender, maior a chance de vender. Mas o texto que estamos analisando, ele usa palavras duras. Bem duras. Classifica essa lógica como ingênua e, mais que isso, profundamente destrutiva. Isso vai contra todo o senso comum. Onde é que essa lógica aparentemente tão simples falha de forma tão espetacular? A falha está em tratar o processo de venda como uma equação matemática e esquecer completamente o fator humano. Essa mentalidade ignora a base de qualquer negociação complexa, que é a confiança. Confiança, a palavra-chave. Sempre. E ignora que corretores são especialistas. Não são máquinas de atendimento multiuso. Eles têm repertório, vivência, paixão por um determinado tipo de produto ou região. Quando você força um profissional a sair dessa zona de domínio, você não está dando uma oportunidade, como muitos gestores pensam. Não. Não. Você está, na verdade, sabotando o potencial daquele atendimento desde o primeiríssimo segundo. Sabotando é uma palavra forte. E para deixar isso bem claro, a fonte desenha dois cenários que são, assim, o dia e a noite. Vamos começar pelo cenário ideal, o do especialista. Vamos lá. Temos um corretor que recebe um lead para um apartamento no bairro que ele domina. Ele conhece cada rua, sabe qual prédio tem a melhor área de lazer, qual tem o condomínio mais caro. Exatamente. E a conversa flui de outra forma. Ele não está só respondendo perguntas, ele está adicionando valor. Ele diz algo como, esse prédio, a unidade do final 8 tem uma vista fantástica, mas a do final 2 pega mais sol da manhã. Você tem alguma preferência? Nossa, que diferença. Ele sabe o histórico de preços, o perfil dos vizinhos, o que está para inaugurar na esquina. O cliente do outro lado não sente que está falando com um vendedor, mas com uma autoridade, um consultor. A confiança é estabelecida ali, nos primeiros minutos. E a partir daí, a negociação vira uma colaboração. É uma diferença brutal. Agora, vamos para o outro lado da moeda. O mesmo corretor, que é um craque no seu território, recebe um lead, sei lá, para um galpão industrial num lugar que ele mal sabe onde fica no mapa. O que acontece com aquela autoridade toda? Ela evapora, some. A conversa se transforma, o tom de voz muda, fica hesitante, cheio daquelas pausas incômodas, sabe? As frases que dominam o diálogo são: um momento, preciso verificar essa informação. Não tenho certeza, mas posso checar com o proprietário. Sobre o zoneamento, eu preciso confirmar. Isso. Cada vou verificar é uma pequena rachadura na confiança que o cliente poderia ter. Ele percebe na hora que o corretor está tão perdido quanto ele. E essa insegurança é algo que se sente, né? Mesmo por telefone ou mensagem. É quase palpável. A fonte é categórica nisso, né? Ela diz: sem confiança não existe venda. Não existe. Não importa o quão bom o imóvel seja ou o quão interessado o cliente estivesse. Se a ponte da confiança não é construída, ninguém atravessa. Ninguém. E é isso que diferencia os dois cenários.
A especialização não é sobre arrogância ou sobre saber tudo de cor. É sobre ter a base sólida para construir essa ponte. Boa. Quando o corretor atua na área dele, ele tem os tijolos e o cimento à mão. Fora dela, ele está tentando construir uma ponte com areia. Simplesmente não funciona. O processo todo já nasce comprometido. E o impacto disso não é só na venda perdida. O material que a gente analisou fala muito sobre o custo emocional para o corretor. Deve ser extremamente frustrante passar o dia inteiro nesse segundo cenário tentando construir pontes com areia. É devastador. A fonte descreve um círculo vicioso muito perigoso. O corretor começa a ter atendimentos ruins um atrás do outro. Ele se sente incompetente, a autoestima cai. Ele acha que o problema é ele. Acha que o problema é ele, que não está se esforçando o suficiente. Então, para compensar, ele tenta atender ainda mais leads de forma mais rápida, vivendo para apagar incêndios. O resultado é um profissional exausto, desmotivado, que responde 50 mensagens por dia, mas não tem uma única conversa de valor. E é nesse ponto que surge um termo muito forte no texto. Para esses leads que caem nas mãos erradas, a fonte diz que eles viram lixo. É pesado, mas ilustra bem o desperdício. É pesado, mas é preciso. E o que o texto define como lixo é importante. Não é o cliente que é lixo, de forma alguma. O lead tem valor. O problema é o descasamento. O desalinhamento. Exato. Ao cair nas mãos de um corretor que não tem repertório para atendê-lo, aquele contato valioso entra numa esteira de automação fria, recebe uma mensagem padrão, talvez uma ligação sem profundidade, e depois é esquecido. Nossa. O cliente sente o descaso, o corretor sente a frustração, o lead morre no sistema. Mas alguém poderia argumentar: um bom profissional não deveria se esforçar para aprender sobre aquele imóvel, mesmo que seja fora da sua área, não é uma oportunidade de expandir o conhecimento? Um gestor mais tradicional certamente usaria esse argumento. É um argumento comum, mas a fonte o desconstrói de forma muito inteligente. O problema não é a falta de esforço individual do corretor, é a falta de inteligência sistêmica da imobiliária. Faz sentido. O tempo que um corretor especialista em apartamentos de alto padrão levaria para estudar minimamente um galpão industrial e entender zoneamento, pé direito, logística, é um tempo que ele não está usando a expertise real dele para converter os leads que ele realmente domina. É um custo de oportunidade gigantesco. Gigantesco. A responsabilidade não é do indivíduo, é da estratégia de distribuição. Fica claro o tamanho do problema. O corretor se frustra, o cliente se decepciona, a imobiliária perde dinheiro. A fonte deve ter um plano para quebrar esse ciclo. O que ela sugere como caminho para fora desse labirinto? A solução é tão simples na sua concepção que chega a ser elegante. Colocar os leads certos nas mãos dos profissionais certos. É parar de tratar a distribuição como uma roleta russa e passar a tratá-la como uma alocação estratégica de recursos. Nossa, a analogia que a fonte traz sobre isso é brilhante, simplifica tudo. A de um hospital. Essa é ótima. Ela diz que você não coloca um pediatra para fazer uma cirurgia cardíaca, não pede a um ortopedista para fazer um parto. Parece óbvio quando colocado nesses termos. Por que no mercado imobiliário essa lógica ainda é tão rara? Acho que por uma mistura de tradição e uma falsa percepção de que venda é tudo igual, mas não é. E a fonte sugere que as imobiliárias comecem a enxergar seus corretores como médicos especialistas, organizando-os em 3 eixos principais. Quais seriam? O primeiro e mais óbvio é a região de atuação. O segundo é a tipologia do imóvel, apartamento, casa de condomínio, terreno, comercial. E o terceiro, a faixa de valor, imóveis populares, médio padrão, alto padrão. E quando essa organização acontece, o que muda na prática para o corretor? Acontece uma transformação de identidade. Ele deixa de ser um atendente de leads, alguém que reage a perguntas, e se torna um consultor de verdade. Um consultor. Gosto disso. Um consultor não apenas responde sim ou não. Ele antecipa as dúvidas do cliente, oferece contexto, aponta vantagens e desvantagens que o cliente nem tinha pensado. Ele guia a jornada. E isso só é possível quando se tem domínio profundo do assunto. Ele passa a agregar um valor que o cliente não encontraria sozinho no Google. E isso deve gerar um ciclo positivo, imagino.
o oposto daquele círculo vicioso de que a gente falou antes. Exatamente. O texto chama de efeito cascata extremamente positivo, e ele beneficia todo mundo. Para o corretor, o emocional se recupera. Ele se sente útil, competente. As vitórias diárias alimentam a motivação, que vira combustível para mais performance. Para a imobiliária, os resultados são tangíveis e rápidos. A taxa de conversão de lead para visita e de visita para venda dispara. O funil de vendas se torna mais saudável e previsível. E quando a fonte fala em previsibilidade para o gestor, isso é transformador, não é? Significa que a gestão da imobiliária sai do campo da sorte, do vamos ver como o mês fecha, Exato! e entra no campo da estratégia. É possível projetar faturamento, planejar investimentos, crescer de forma sustentável. Precisamente. Deixa de ser um jogo de azar e volume e passa a ser uma operação de inteligência e eficiência. E claro, o maior beneficiado talvez seja o cliente. Ele recebe um atendimento de altíssima qualidade, se sente seguro e respeitado, e a experiência de comprar um imóvel, que é algo tão importante, se torna muito menos estressante. E muito mais positiva. Muito mais. Então, se a gente conectar todos os pontos, a mensagem central é que o mercado precisa de um choque de realidade. Aquele modelo antigo de simplesmente jogar o lead na mão do primeiro corretor disponível não funciona mais. Não funciona porque o cliente mudou. Hoje, com a internet, o cliente já chega com muita informação. Ele não precisa de um corretor para lhe dar dados básicos. Ele precisa de alguém que interprete esses dados, que ofereça a sabedoria que não está no portal imobiliário. A exigência subiu de nível. Subiu muito. Insistir no modelo antigo não é só ineficiente, é desrespeitoso com o nível de inteligência do cliente atual. A especialização profissionaliza a operação inteira para atender a essa nova realidade. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? A lição que fica é que insistir que um corretor atenda de tudo é como pedir para um atleta de 100 metros rasos correr uma maratona. Ótima analogia. Ele pode até tentar, mas vai gastar uma energia imensa para ter um resultado medíocre. O caminho mais inteligente é o mais focado. Deixar os maratonistas correrem maratonas e os velocistas correrem provas de velocidade. Perfeito. Corretores atendem infinitamente melhor quando atendem o que conhecem, o que dominam e, por que não, o que gostam. Claro. E a conclusão do artigo amarra isso de forma muito poderosa. Valorizar esse encaixe perfeito entre o lead e o corretor não é um luxo, não é um detalhe. É uma necessidade de sobrevivência no mercado competitivo de hoje. E é fundamentalmente uma questão de respeito. Respeito com todo mundo, né? Com o tempo e energia do profissional e com o sonho do cliente. É uma mudança de perspectiva completa. Totalmente. E isso nos deixa com uma provocação final que extrapola o mercado imobiliário. A fonte demonstra como especialização é a chave para a excelência e a sustentabilidade no setor ultracompetitivo. Isso nos leva a refletir em que outras áreas da nossa vida profissional, ou até pessoal, estamos agindo como generalistas, tentando abraçar tudo e a todos. Boa pergunta. Em que momentos estamos nos colocando em situações onde nossa confiança é baixa e nosso repertório é raso? Quando o nosso verdadeiro poder, o nosso maior impacto, está em focar exatamente onde nossa autoridade é natural e nossa contribuição pode ser extraordinária.